Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. Qual pai, qual mãe que ama seus filhos entregaria um dos seus filhos para que fosse sacrificado por pessoas ruins, por ladrões, assassinos, prostitutas, homicidas, pessoas de má reputação, má índole, pessoas que não expressam qualquer tipo de confiança. Qual pai, qual mãe sacrificaria seu filho único para um bem maior, salvasse milhares de vidas? Qual de nós poderia enviar o seu único filho para que pudesse morrer por essas pessoas? Bom, eu acho que já tem uma resposta. Nenhum de nós sacrificaria o nosso próprio filho para pessoas que não valem nada, né? Pessoas que são ruins, perversas, pessoas que são mentirosas, pessoas que faria de tudo para tentar nos destruir. Não é verdade? É ou não é verdade? É algo sensato a ser pensado, né? Algo sensato. Porém, a Bíblia vai dizer que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E nós sabemos, para quem já leu a Bíblia ou ainda não leu, mas viu o filme, né? Nós sabemos que o primeiro casal feito por Deus, eles pecaram no Jardim do Éden. E esse pecado, ele é um pecado hereditário que passou para toda a raça humana. Então, através do pecado de Adão e Eva, eu e você herdamos essa natureza pecaminosa, mesmo não estando lá. Então, a ciência vai dizer, quando alguém tem um tipo de doença, e essa doença é de origem hereditária, a doença ela vai ser transmitida de maneira genética, né? Pela genética da pessoa, isso vai ser transmitido, né? Independente daquela pessoa querer ou não, ela vai receber uma carga genética do seu ancestral, né? Daquele que contraiu aquele tipo de enfermidade e continua transmitindo através de uma cadeia genética, né? De pai para filho. Mais ou menos isso que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, esse pecado espiritual passou para toda a natureza humana. Então, nós também herdamos esse pecado. Por isso que o homem, né? Por isso que nós olhamos o mundo e vemos como o mundo está, né? Pessoas matando pessoas, pai mata filho, filho mata pai, mãe mata filho, sogra mata sogro, sogro mata nora. E é só abrir as notícias e nós vamos nos deparar com essas situações, né? Do próprio filho tirando a vida do pai, tirando a vida da mãe, tirando a vida dos avós. Então nós vamos perceber que o homem ele herdou essa natureza pecaminosa através do pecado original.
Mas Deus, lá na palavra, lá em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que Deus enviou Jesus para morrer por nós pecadores, pessoas que estamos distante de Deus, né? Estamos distante de Deus por causa do nosso pecado, porque o pecado ele nos distancia de Deus. O pecado ele cria uma barreira para termos um relacionamento com Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso a Deus, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele estava pagando a sua dívida e a minha, mesmo que eu e você não tivéssemos pedido, mas Deus já estava providenciando lá atrás um mediador, alguém que viesse nos representar diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o segundo Adão, mas só que ele é o segundo Adão perfeito. Ele veio sem pecado. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você para que, através dele, possamos ser alcançados pela graça, possamos ter comunhão com Deus, possamos ter nossos pecados cancelados, nossos pecados perdoados através de Jesus Cristo. Mas isso é necessário que eu e você venhamos a buscar ao Jesus e entregar nossa vida a Ele e receber dele a promessa da vida eterna e assim ter a mudança de vida. A mudança, ela não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tem contato com a natureza de Cristo, que busca Jesus, clama por Jesus, entrega a sua vida para Cristo, a partir dali ela tem um novo nascimento. Por isso que a Bíblia vai falar que todo aquele que recebe Jesus, ele é uma nova criatura, ou seja, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse eis que tudo se fez novo é a parte espiritual. Antes nós éramos inimigos de Deus pela nossa natureza pecaminosa, mas agora através de Jesus nós temos acesso a Deus, porque quando Deus olha um pecador que recebe Jesus Cristo, esse pecador ele se torna filho e filha de Deus, e agora Deus está vendo a obra de Jesus em nós. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, agora esse sangue espiritual, essa ação espiritual está sobre nós, sobre aquele que recebeu Jesus. Por isso que quando Deus olha, ele olha aquela pessoa, ele vai olhar o quê? A obra que Jesus fez de salvação naquela vida. Então existe uma verdadeira transformação. Se a pessoa receber Jesus de todo o seu coração, crendo que recebeu Jesus, crendo será salvo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se vê, mas se esperam. Ou seja, entramos nessa graça através de Jesus, pela fé dada por Deus, nós entramos nesta graça de Deus pela fé, né? Então eu e você recebemos Jesus pela fé, é uma questão de fé. Eu não posso fazer com que você aceite Jesus, te impor Jesus, se você não crê pela fé. É uma questão de fé. Você olha para o mundo e você vê como o mundo está, né? E você acha que essas pessoas que estão praticando essas obras malignas, essas obras ruins, você acha que quando elas morrerem, para onde elas vão? Para o céu? Não, elas não vão para o céu. Com certeza, essas pessoas que vivem em guerra contra Deus, vivem em discórdia, em desobediência, matando, destruindo, mentindo, caluniando, traindo, adulterando, fazendo tudo aquilo que são práticas pecaminosas. Você acha que essa pessoa, no fim da sua vida, quando ela morrer, para onde ela vai? Ela não vai para o céu. A Bíblia é bem clara: todo aquele que crê em Jesus Cristo e receber será salvo.
né? A Bíblia também vai dizer, a palavra vai dizer assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, não basta você só aceitar, você tem que realmente viver a palavra, crer em Jesus e buscar ter uma novidade de vida. Aquilo que você fazia, se você mentia, se você roubava, se você adulterava, se você praticava coisas ruins, coisas que você sabe que à luz da Bíblia são obras malignas, a partir do momento que você recebe Jesus, você vai, né, ter uma conduta diferente de você deixar de fazer essas coisas. Então, ou seja, o Espírito Santo enviado da parte de Cristo vai fazer habitação na sua vida e você vai ter uma identidade agora. Agora você vai ter uma identidade e a sua paternidade. Deus é o seu Pai, né? Então nós temos uma identidade agora celestial, ou seja, eu e você nascemos a partir do momento que aceitamos Jesus, nascemos para o reino de Deus. Ainda somos cidadãos que moramos nessa terra, mas já somos os cidadãos celestiais, né? Porque recebe uma nova identidade em Jesus. Você não deixou de ser pecador, porém você foi redimido dos seus pecados, teve seus pecados cancelados, seus pecados perdoados. Agora você segue a Jesus Cristo, você busca agradar a Deus, você busca ler a Bíblia, você busca ter entendimento, você busca orar, você busca se santificar. Então, quer dizer, você agora tem uma nova identidade, uma identidade de ser um cidadão, uma cidadã dos céus. Ou seja, você agora tem como paternidade Deus ou seu Pai. Quando Jesus ele inicia a oração do Pai Nosso, ele inicia dando exemplo para os discípulos. Eles falam, como devemos orar? Aí Jesus fala assim, orai dessa maneira, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, Jesus ele já ensina a chamar Deus de Pai. Então nós devemos buscar a Deus como o nosso Pai. Ele é o nosso Pai Celestial. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o mundo estava destruído, as pessoas estavam longe, distante de Deus por causa do pecado, então as pessoas não tinham acesso a Deus, né? No passado era feito diferente, as pessoas, né? O sacerdote, ele aspergia, né? O sangue do cordeiro em um dia específico, né? Uma vez por ano, o povo se reunia, levava a oferta até o altar, né? Se você ler ali na Bíblia, ali, começando a ler ali, na parte de os últimos capítulos de Gênesis, entrando em Êxodo ali, Levítico, vai ver ali como que era feito isso aí. Então, para a pessoa receber o perdão do pecado, então o sacerdote ele se apresentava diante de Deus, levava o sacrifício, aquele sacrifício era imolado, aquele cordeiro, era aspergido sangue sobre o povo, e aquele sangue, né, jogado sobre o povo, representava que estava cobrindo o pecado. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio e que se apresentou como sendo nosso mediador, agora ele tem o poder de retirar o pecado, não somente cobrir, ele tira o pecado do mundo, ele tira o pecado que causava separação entre eu e você diante de Deus. Então, esse pecado que nos trazia uma barreira entre eu e Deus, entre você e Deus, através de Jesus, esse pecado ele é retirado. Agora, eu e você temos acesso a Deus através da oração, através de Jesus Cristo, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará a Deus se não for por Jesus Cristo. Então, eu e você temos a oportunidade de escolher Jesus hoje, antes que seja tarde demais, porque a Bíblia vai dizer que depois da morte haverá julgamento. Aquela pessoa que foi encontrado em pecado, que morreu na prática do pecado, que morreu através de uma vida pecaminosa, essa pessoa será lançada no inferno. Está escrito na Bíblia. Leia lá Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então, aquele que foi encontrado, né, justificado por Jesus Cristo,
que Jesus pagou o preço da dívida, pagou o preço do pecado, aquele que morreu, mas morreu justificado por Jesus, esse não vai ter o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Ele vai ter o quê? Ele vai ter a recompensa. Ele vai morar com Deus, vai morar no reino dos céus, ele vai participar da herança dos santos. Então, eu e você temos essa oportunidade. Está tudo escrito na Bíblia, né? O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é o Evangelho de confronto. Ele mostra que nós somos pecadores e que Deus ele é justo e nos justifica através de Jesus. Mas se você não for através de Jesus, se você não buscar, se você não clamar, se você não se colocar diante dele, se você não se arrepender dos seus pecados, né? Sem arrependimento não tem como haver salvação, né? Como que um juiz vai absolver alguém que esse alguém não está nem arrependido, né? Estou fazendo uma metáfora aqui, né? Se o juiz dissesse, você está arrependido dos seus crimes? E aquela pessoa dissesse, não estou. Aí o juiz ia ter que manter a sua decisão de condenação. Mas eu estou fazendo uma metáfora. Como que Deus vai perdoar ou como que Jesus vai perdoar essa vida se ela não tem arrependimento nenhum do que fez? A partir do momento que você reconheceu os seus pecados, você está arrependido, você aceitou Jesus, Jesus faz morada na sua vida juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, e a partir daí você recebe uma nova identidade, se tornando um filho e uma filha de Deus. Você entendeu como que é simples o Evangelho, né? Recebe Jesus e vai receber o presente da salvação. Viva com Jesus, viva a sua palavra, faça a vontade de Deus, que com certeza as demais coisas Deus estará acrescentando. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, busque em primeiro lugar a presença de Deus e as demais coisas. Quando eu coloco Deus como em primeiro lugar na minha vida, como a minha prioridade é buscar ao Senhor, buscar a Deus, ou é fazer a vontade de Deus, é fazer com que Deus se alegre com o meu novo comportamento. A partir deste momento, as demais coisas que Deus sabe que nós precisamos, Ele vai estar o quê? Organizando, reorganizando, abençoando, suprindo as necessidades, né? Ele sabe aquilo que nós precisamos, mas eu e você precisamos ter, né, a ousadia, né, de buscar, de crer, porque somente através de Jesus nós podemos alcançar a salvação. Ninguém nessa terra, sem Jesus Cristo, sem receber o perdão dos pecados, sem receber a pessoa de Jesus na sua vida, ninguém sem Jesus pode herdar o reino dos céus. Ninguém, nenhum ser humano, nem eu, nem ninguém que não receber Jesus pode herdar o reino dos céus. Somente aquele que teve um novo nascimento, que nasceu de novo, através da ação do Espírito Santo, através da obra redentora de Jesus, pode realmente ter a esperança da vida eterna com Deus. A partir do momento que essa pessoa morre, ela vai para os céus. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado, que Deus te abençoe, que você faça a sua decisão certa, busque o Senhor antes que seja tarde, porque a partir do momento que a pessoa morrer sem salvação, ela não terá mais nenhuma outra oportunidade. Toda a oportunidade que ela tem enquanto ela estiver viva nesta terra. A partir do momento que ela fechar os olhos sem salvação, não importa o que ela tenha feito, ela será condenada. É o que está escrito na Bíblia. Que você seja ricamente abençoado, que você possa buscar ao Senhor Jesus ainda hoje e que o Senhor Jesus possa fazer morada na sua vida, para que você possa alcançar a salvação. Lembre-se, muitos são chamados, mas escolhidos serão poucos. Que eu e você sejamos esses poucos escolhidos para participar de uma herança eterna. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.